Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Então, só encerrando o ciclo de atividades do nosso curso, né, na formação de consciência fonológica, a gente vai falar um pouquinho mais, de forma mais sistematizada, sobre consciência de palavras e frases, ok? Todo mundo que está aqui faz parte do grupo de consciência fonológica, dos Jogos ao Pé do Ouvido, e a gente novamente recapitula sobre consciência fonológica. Então, o que eu tinha conversado com vocês sobre a consciência fonológica. A consciência fonológica é um campo de estudo, além de ser uma habilidade metalinguística que está em todos nós, é um campo de estudo que surgiu em 1970, a partir dos estudos que buscavam entender de outra forma os processos de leitura, principalmente, e escrita, né, que não fossem na linha da psicogênese. E a partir disso começou a se constatar que entre os alunos que tinham uma boa leitura, né, os bons leitores e os maus leitores, existia a diferença de uma habilidade, e essa habilidade que depois foi conceituada como consciência fonológica. Então, hoje em dia a gente já sabe que a consciência fonológica é uma habilidade essencial para a aquisição desses processos de leitura e escrita, principalmente quando a gente fala de uma língua que ela é alfabética como o português. Então, a nossa escrita do A, do B, do C, do D, do E, do F, ela é uma escrita composta por letras e essas letras representam sons. Então, se a gente pensar no que a Knobel e a Nascimento propõem, a capacidade de lidar mentalmente com esses últimos faz a diferença no momento da aprendizagem. Esses últimos são quem? São os fonemas. Então, nessa linha, a consciência fonológica é um trabalho desenvolvido em etapas que visa aproximar a criança, através da sua oralidade, da sequência lógica do código escrito, e isso inicialmente sem usar letras, ok? Então vamos continuar. Então aqui eu vou deixar um trechinho desse vídeo, depois eu vou colocar o link dele para vocês acessarem, porque eu acho um vídeo essencial para todo professor, todo alfabetizador ter domínio desses conceitos iniciais. Eu gostaria que vocês refletissem o quanto a gente, os nossos colegas, têm noção de toda essa abrangência fonêmica das letras antes do processo de alfabetização, ok? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Agora vamos conhecer os 31 fonemas da língua portuguesa. A, E, I, O, U. Nasais. An, em, in, on, d, g, j. Então eu vou dar continuidade, mas dá para vocês perceberem que é uma abordagem totalmente diferente da que a gente está acostumado a ver na escola, né? Então, pensem comigo, se a gente tiver domínio de toda essa variação fonêmica nas letras, segundo a consciência fonológica, a gente consegue ensinar essa criança no seu processo de alfabetização de forma mais efetiva, tá? Mas eu vou dar continuidade e depois eu coloco o link dessa apresentação embaixo, tá? Então, pensando baseado na Pugliese, Pugliese tem um livro bem bacana que fala sobre o ensino desses fonemas, desses sons na etapa inicial de alfabetização. Então, o que é consciência fonológica, de acordo com a Pugliese, que é uma grande investigadora do tema também. Então, refere-se à habilidade de refletir sobre as características sonoras das palavras e manipular os sons da fala de forma consciente. Então, o que a gente faz em consciência fonológica? A gente ajuda a criança, a partir da oralidade dela, e identificar quais são os elementos dessa oralidade e depois manipular, realizar operações repensando essa forma de falar
para que ela possa entender as regras do código alfabético. A sequência da consciência fonológica, eu já tinha falado no outro vídeo, ela basicamente começa pela ideia de que a nossa cadeia da fala, que é contínua, que é sequente, né? Ela pode ser dividida em frases, a gente pode criar frases, que são pequenas histórias. Dessas frases, a gente pode identificar as palavras dessa frase, dividir ela em palavras. A palavra em si, a gente pode dividir em sílabas. A palavra a gente pode identificar a rima, a gente pode identificar a literação nessa palavra e a gente pode identificar os fonemas dessa palavra. Então, o fonema, enquanto etapa da consciência fonológica, é a instância mais complexa e é a instância onde a gente pode começar a inserir letras, né, para poder fazer o ensino do fonema e a partir dessa percepção a gente diz, ó, então esse fonema aqui é representado por esse grafema aqui, que é a letra. E aí, na primeira etapa, que é o que a gente está falando hoje, só para explicar, a gente não está falando de toda a consciência fonológica, né, que foi a ideia daquele vídeo inicial lá, mas é um tema muito amplo para a gente conseguir dar conta. Mas hoje a gente vai falar de consciência de palavras e frases, quais são as características, e aí eu vou apresentar para vocês duas divisõezinhas básicas. Então, na ideia de consciência de palavras e frases, a gente trabalha com dois conceitos principais, frases e palavras. Ok? Então a gente trabalha na ideia de ensinar para as crianças que elas vivem formando frases, elas vivem fazendo frases. Então, se a gente não incluir a questão da escrita num primeiro momento, a gente torna a atividade muito mais fácil, muito mais acessível e a criança pode pensar sobre essa produção de frase. E o que seria uma frase? Uma pequena história. Então toda criança acorda dizendo, eu fui no banheiro, eu bati o pé, eu vi meu pai, fui passear, a gente passou de carro por um caminhão muito bonito. Sempre a gente está contando histórias. Depois que a gente aprende a contar histórias, a gente identifica quais são as palavras dessa história, que são os sons que têm sentido dentro dessa frase. Ok? Esses são os conceitos principais e eu já vou deixar aqui com vocês um vídeo de uma atividade que eu realizei ano passado. O objetivo desse vídeo era aquela habilidade que estava ali em cima. Eu só troquei pro programinha aqui não cancelar o vídeo, porque se eu fico muito parado ele para. Então a habilidade é a segmentação frasal. Ó, deem uma olhadinha. Depois eu falo um pouquinho mais. A princesa leu o livro Não, peraí. Ó, dando uma primeira pausa aqui, vocês podem pensar assim, eles estão trabalhando com memória auditiva, eles estão trabalhando com atenção auditiva, eles não estão necessariamente produzindo frase. Na verdade, o que é essa atividade? A gente deu de escolha para eles vários objetos, eles tinham que escolher dois, essa equipe escolheu um livrinho e um violão, e eles tinham que criar histórias. Então, a partir dessa criação de histórias, a gente introduziu a ideia do que é uma palavra. Falamos, a palavra é um som dentro dessa história que tem sentido. Então, tudo que tem sentido, vocês vão colocar copinhos e contar. Aqui, inevitavelmente, a gente está trabalhando a memória auditiva. A gente está trabalhando, eles têm que memorizar e em grupo eles têm que reproduzir. Por isso que depois do livrinho ali, deu uma dificuldade entre o E e o Do. Vou continuar. A princesa leu o livro Acho que se embolou. E aí vocês podem perceber que na segunda sequência, quem estava com dúvida acabou representando a dúvida ali. Então na segunda eles falaram, a princesa leu e aí aglutinaram o livro e aí do cavalinho no livro, ok? E isso em forma de pensamento. Vocês imaginam que uma pessoa que está pensando dessa forma, um sujeito que está aprendendo e pensando dessa forma, qual é a possibilidade dele representar isso na escrita? Continuando. A princesa leu o livro do cavalinho e começou a tocar o violão. Eu acho que alguma coisa se embolou, mas a gente ajuda. Então, o que tem de interessante é que assim, sempre existe uma sequência. Quanto eles podem se apoiar na memória auditiva,
o processo segue encadeado. Quando começa a faltar essa memória, eles voltam a aglutinar. Mas a ideia dessa etapa é justamente fazer, refazer e a gente ajudar eles a identificar que o do é uma palavra separada, que o o é uma palavra separada. E aí, a partir disso, eles têm mais facilidades em não hipossegmentar e hipersegmentar, que eu já vou falar nisso. Então, o que a gente faz? A gente basicamente dá objetos para a criança, e aí eu estou falando enquanto método, né, o método que eu utilizo. A gente dá objetos que são do contexto da criança, e a partir desses objetos, a criança é provocada a criar histórias. Então, nesse caso aqui, eles tinham um livro e um violão. E a partir desse livro e outro violão, eles criaram outros substantivos, criaram verbos, mas na verdade a gente usou o copo para criar itens lexicais e códigos, na verdade. Os copos eram os códigos e eles iam codificando essa informação falada. Ó, a frase ficou mais ou menos assim. A princesa leu o livro, onde deu aquela primeira dificuldade deles lá, a confusão, do cavalinho e começou a tocar o violão, ok? E aí eles emendaram, tocaram, e começou, eles, cada vez assim, mais ou menos, quando falhava a memória auditiva, eles aglutinavam. Eles que eu digo, o grupo, porque dava para perceber ali que a menina que estava liderando o processo, ela tinha uma habilidade maior. Mas a ideia de fazer em grupo é justamente para eles trocarem e eles irem no processo se ajudando a corrigir. E aí depois o mediador, que é a pessoa que está conduzindo a atividade mesmo, auxilia principalmente quem está com alguma dificuldade. E aí, o primeiro elemento que eu posso destacar para vocês da consciência de palavras e frases é a consciência sintática. Então a gente vai fazer, principalmente, a gente vai apoiar as crianças a conseguirem segmentar essa palavra, essa frase, essa historinha delas em elementos. Então, a partir de dois objetos, né, que era o livro e o violão, eles criaram essa frase, né, que é uma frase de autoria deles mesmo, que ficou: a princesa leu o livro do cavalinho e tocou o violão, ok? A partir disso, numa ideia de consciência sintática, a gente ajuda eles a segmentar, dando a primeira pista, que é uma pista um pouco morfológica, que é a outra etapa que eu vou falar. Mas assim, a gente começa a analisar o que tem sentido, o que a gente pode dizer que tem sentido. Para cada coisa que tem sentido, a gente vai colocar um copinho. E aí as primeiras dúvidas deles são se o o é uma coisa que tem sentido, porque o o não representa um substantivo, algo que eles possam tocar, que eles possam... E aí a gente vai ajudando. Geralmente eu uso a analogia de colocar o o em contexto com outras coisas. Eu não posso falar o violão, eu posso falar o menino, eu posso falar o boi. Ah, posso. Então, talvez o o seja algo que tenha sentido, porque ele está em diferentes espaços. Ele não precisa estar grudado apenas no violão. Ok? E aí a gente vai usando analogias para ajudar ela basicamente a segmentar. O que ela consegue fazer nessa segmentação? Ela consegue superar a hipersegmentação, que é aquela hipótese infantil de que tudo tem que ser cortado na frase, então ela tem que separar tudo. Ela não sabe o que tem que separar, mas ela sabe que tem que separar. Isso o Moraes traz pra gente como a hipótese da quantidade mínima, que é da psicogênese da escrita. Então, como ela sabe que tem que separar, ela vai fatiando tudo, e aí uma hora ela vai acertar. Ou ela aglutina demais, que é hipossegmentação. Então ela aglutina as palavras, junta demais e escreve, por exemplo, a princesa levou-o, ok? E aí, aqui vem a segunda perspectiva, que é uma continuidade da consciência sintática, que é a consciência morfológica. Então, a gente refina essa análise, a gente sintetiza, a gente identifica as palavras, mas para além disso, a gente identifica os grupos, os tipos de palavras diferentes que existem nessa frase. Então, por exemplo, a gente sabe que tem substantivos, eu já tinha sinalizado com figuras, né? Princesa, livro, cavalinho e violão. A gente sabe que tem verbos, a gente sabe que tem artigos, a gente sabe que tem preposição. Então essa frase tem uma
ampla variedade de elementos, assim. Geralmente eu gosto, né, nessa sequência, eu gosto de trabalhar do mais fácil para o mais difícil. Então, num primeiro momento, como eles criaram histórias, eu trabalharia o quem. Quem criou essa história para trabalhar numa ideia de sujeito. Depois eu trabalharia o que esse sujeito fez para trabalhar uma ideia de ação, de verbo. E aí, se não existir dificuldade, eu posso incluir um outro elemento. Mas nesse sentido, eu não colocaria todos os elementos ao mesmo tempo. E aí vocês percebem que a gente na escola, a gente trabalha isso num terceiro, num quarto ano, de forma já escrita, com atividades que as crianças têm que resolver. Sendo que a gente pode, desde cedo, ensinar elas a identificarem, a saber o que são esses elementos para poder aplicar esses elementos na frase. E na ideia de consciência fonológica, não é justamente, não é apenas a gente separar esses elementos e dizer, isso é aquilo. Não, é a gente criar situações, e aqui eu dei alguns exemplos de situações de consciência morfológica, onde a criança tem que resolver esse desafio dentro dessa própria frase que ela criou, e a partir dessa resolução ela identifica, ela cria uma sensibilidade para identificar essa flexão das palavras, a flexão das frases em função de uma ou mais palavras ou uma ou mais alterações. Por exemplo, a primeira provocação minha seria, mas nessa história apareceu uma bruxa e ela transformou a princesa num menino. Como podemos contar a história trocando o nome princesa por outro? Qual que é a provocação que eu faço para eles aqui? Para que eles trabalhem com a ideia de príncipe. O que príncipe me acarreta nessa história? A princesa leu o livro do cavalinho e tocou o violão. Eles vão ter que usar príncipe, mas eles não vão poder usar a príncipe leu o livro. Eles já vão ter que fazer uma flexão no primeiro artigo. Ok? Então, essa possibilidade de reanalisar e fazer essa alteração por uma frase que ficou estranha é uma habilidade de consciência morfológica. E aí a gente desenvolve através desses desafios. Por exemplo, nessa história, a princesa leu 3 livros antes de tocar o violão. Como fica a história? Aqui eu dou uma flexão, eu dou a possibilidade de fazer uma flexão de número. E aí ela vai ter que alterar, ao invés de falar livro no singular, ela vai ter que falar livros. Mesmo que ela use a mesma ideia que eu dei e coloque na história, leu 3 livros, ela não vai poder falar 3 livros. Ela terá que falar 3 livros. Aqui mais uma sugestão. Agora, tem que trocar cavalinho pelo que fazemos quando subimos num cavalo. Como fica a história? Então aqui eu estou sugerindo outra flexão mais ousada, que é trocar um substantivo, cavalinho, por um verbo. Então eu gostaria que eles imaginassem, que eles primeiro descobrissem o que a gente faz em cima de um cavalinho, e aí depois que ele descobrisse que a palavra é cavalgar, eles incluíssem cavalgar na história e flexionassem a história toda com cavalgar, incluindo um verbo. Então a princesa leu o livro, cavalgou e tocou o violão. Aí eles vão ter que reorganizar. Mas por isso que naquele primeiro momento, quando eles erraram a frase, que eles aglutinaram, o nosso papel não era fazer uma correção direta, e sim deixar eles manipularem e ajudar eles a superarem as dificuldades. E aí aqui meu último exemplo. Agora a frase está acontecendo no futuro. Como que ela tem que ficar? Aqui eu já estou dando uma possibilidade um pouquinho mais complexa, né? Porque eu estou analisando o sujeito no tempo, né? Então é a princesa no futuro. Então vai gerar uma alteração um pouquinho mais complexa para eles. Mas aí o nosso papel é ajudar eles a irem testando até eles conseguirem esse tipo de flexão. E aí basicamente essas são as ideias, assim, a gente já dando algumas ideias, né, um pouquinho mais complexas. E eu vou deixar um trecho do Alto da Compadecida, um trecho de uma das aventuras, das ciladas do João Grilo, para vocês perceberem o quanto a gente pode fazer essa brincadeira com as palavras e como a gente pode modificar o contexto baseado
num ponto, numa vírgula, num sim, num não, ok? Vou deixar aqui, mas só um trechinho, depois eu deixo o link também. A lambida? Lambida, amarela e desenxabida. Como a senhora é exigente. Pois eu vou lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto se você convencer Chicó a passar uma noite comigo. Tá difícil. Você vê por quê? Eu não sou algum jaburu? É nada. A senhora sempre foi em primeiro lugar. Até a chegada de Rosinha. Pois eu vou aumentar a proposta. 3 contos. Tem jeito não. Chicó morreu para as outras mulheres. 5. O homem tá cego de amor. 10 contos de réis. Negócio fechado. Por 10 contos de réis, dona Dora, não tem moço que não levante, nem cego que não espie. Ai, meu couro, meu corinho, que cresceu junto comigo. Cababir, tá tudo arranjado. Arranjado pra você, que vai ficar inteiro. Você acha que eu ia botar seu couro num negócio assim, sem dar um jeito? Pois fique sabendo, seu mal agradecido, que eu já tenho quem paga o tal dinheiro. Quem é? Dona Dora. Mas tá, aquilo nunca dá nada pra ninguém. Mas troca. Pela minha cabeça, meus estômagos, meus ossos. O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó. E quer tanto que até vai pagar 10 contos só pra você passar uma noite com ela. Jura? É lá e Lu. Você recebe 10 contos aqui, paga 10 contos ali pra casar com sua Rosa. Diga que é brincadeira, diga. Não, é sério, Chicó, você é um cabra de sorte mesmo. Eu sou um azarado, não posso passar a noite com Dona Dora, não. E por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja, jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse do duelo com os valentes. Diga que é brincadeira, diga. É sério, João. Ah, promessa desgraçada, a promessa sem jeito. Ah, meu couro, meu corinho, que sou tão pegado com ele. Ah, promessa desgraçada, a promessa... Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem. Era só confiar em mim. Eu mesmo confiar na Cascavel. Vou avisar a Dona Dora que você vai mesmo nesse encontro. Vai não, que eu não quero confusão com minha não, senhora. Prometido tá prometido. Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi. Mas não prometeu que não se encontrava com ela. Você vai ao encontro hoje à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido. O que desacontecido? O que não aconteceu. Não vai acontecer nada entre você e ela, Chicó. Pense num jeito de adiar o desacontecido, que eu penso num jeito de interromper o desacontecido, que é pra ele não acontecer. Adiar? Adiar. Parece que não conhece Dona Dora. Nem que eu chego lá, ela dá um bote em mim e o negócio acontece. Passaceira, homem, um chamego, cheirinho no cangote. Ou isso está proibido também. Você acha que eu ia entrar nesses detalhes com a santa? Eu sabia que você vinha. Sabia como? Tinha uma coisa aqui dentro de mim me dizendo. Já sabe que tem uma coisa aí dentro que fala, né? E ela acerta sempre. Sempre. Eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. O que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chico. Não tá ouvindo? Tu não... Não? Pois ela tá danada, gritando: venha, Chico, venha, me apague, me acenda, me vire pela vez. Não tô escutando nada. Os das duas uma, ou você nela é muito homem, ou então é moco. O quê? Ah, vixe Maria, seu Rico, chega, eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô não. Tem certeza? Oxe, tá vendo não? Graças a Deus. Graças a Deus o quê? Que o senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Ah, gente, se eu quiser ir. Não, não posso deixar não. Pode eu não ia não, mas agora eu vou. Vai não, senhor Rico. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhor Rico. Agora deu. E por quê? Posso falar não, que mandaram eu não falar. Danou-se. Já entendi tudo. Dora tá com o homem lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro não, João. Eu deduzi. Venha, menino. Não tá enxergando que eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que além de mal fiquei cego? É de diversão, Chico. Você tá enxergando muito bem aqui. Se eu estiver enxergando, eu cego. Pô, venha sem enxergar, ande. Nem andar posso mais. Mas por que não pode? Elas pararam, dona Dora. Minhas pernas não andam mais. Lascou. Como é que você vai correr pra dentro do aquário agora? Cadê o homem? Acabou de chegar.
Não, ele quer saber o homem que estava aqui com a senhora. Isso mesmo! Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora! Que homem, não tem homem nenhum aqui não. Eu sei que tem! Sabe como? Sou bobo não, Dora. Eu deduzi. Cadê ele? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto. Ah! Quer dizer que seu amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu. Eu tô falando com ela. E você ainda mandou esse amarelo confiteiro pra ficar tocaiando, não foi? Foi ela que mandou, não. Então foi o safado que tava aqui com ela. Não, chama o Chicó de safado, não. O Chicó é meu amigo. Chicó! Eu mato! Então, dá pra perceber. Eu deixei até esse pedaço, vou deixar o link também desse vídeo, né, pra vocês verem, quem ficar com curiosidade, ver o final do que aconteceu. Mas dá pra perceber toda a sequência e como o João Grilo se utiliza da linguagem pra sempre estar revertendo a situação a favor do encaminhamento que ele precisa. Então, ele trabalha com negação, ele trabalha com a questão da verdade em momentos que não é para usar a verdade, sabe? Ele faz toda essa manipulação. Eu deixei esse vídeo, na verdade, para vocês terem a ideia das possibilidades de tudo que dá pra gente fazer na ideia de jogos com as crianças. A gente pode criar e propor muitos desafios muito divertidos com eles e brincar com a linguagem e aprender dessa forma, ok? Então, finalizando a minha fala, eu deixo uma citação do Vygotsky, né? A linguagem escrita é uma função verbal totalmente particular e permite à criança ter acesso a um plano abstrato mais elevado da linguagem, reorganizando também seu sistema psíquico anterior, o da linguagem oral. Então aqui o próprio Vygotsky já sinaliza essa graduação da linguagem oral para a linguagem escrita, como um plano mais abstrato. E aí, quantas crianças não estão tendo acesso a esse plano abstrato porque a gente indica que elas não conseguem, que elas não podem, sendo que, na verdade, existem formas mais fáceis, mais divertidas e mais orgânicas da gente pensar esse processo e ajudar ela a superar as suas dificuldades. Espero que vocês tenham gostado. Aqui só um pouquinho das nossas referências, né? O livro da Nascimento da Knobel, né? Habilidades auditivas e processamento auditivo, fantástico, muito bom. Um livro base, referência da Adams, que é a Consciência Fonológica, em crianças pequenas, ele é muito prático, tem muitas atividades. Aqui um pouco do Confias, né? Que é um teste de avaliação de consciência fonológica, e o material que eu usei para organizar e sistematizar as ideias que provém de todos esses livros, tá bom? Um beijão para quem fica e obrigado para vocês, tá? Tchau!